Olá pessoal, bem-vindos de novo no nosso curso de Golang. E nessa aula vamos falar sobre struct. Struct, né, são dentro da linguagem Go o que é uma representação de classes, né? Então ela é como se fossem classes e ela vem mesmo do struct que a gente tem na linguagem C ou na linguagem C++. Então são campos, né, são estruturas de dados próprios criados, né, pelo usuário e aí que são compostos por estruturas compostos por dados primitivos, né? Então, o exemplo que eu tenho aqui, né, dentro da nossa pequena documentação aqui, uma struct é definido pela palavra-chave type mais o nome da sua struct mais, né, a palavra-chave struct. Então, no exemplo aqui, eu tenho struct, aluno, type, aluno, struct. E a minha struct de aluno tem os campos, né, nome, que é do tipo string, sobrenome também do tipo string, e idade, né, que é do tipo int, e classes, o que seria, por exemplo, eu vou alterar aqui até para botar aqui, pode ser ao cursos, e aí a gente pode, né, ele pode receber uma slice dos cursos que o aluno está fazendo dentro do sei lá, um aluno qualquer, e pode ser uma lista dos cursos que ele está fazendo no semestre, no ano. Lembrando que os campos dentro de uma struct pode ser de qualquer tipo, pode ser do tipo slice, como está aqui, pode ser arrays, pode ser mapas, pode ser maps, pode ser qualquer tipo. A struct como um todo é um tipo, né? Um tipo que é definido pelo o próprio usuário. A inicialização de um campo, de uma struct, né, quando ela é criada e é inicializada sem nada, de forma implícita, pode ser inicializada sem que os nomes sejam especificados. Então, eu posso simplesmente jogar os valores, né, na ordem correta dentro, que a linguagem vai entender que cada uma corresponde a um determinado campo. Eu posso também definir de forma explícita, né, colocando, né, cada nome no nome do campo seguido, né, do valor que ela vai ter. Para se ter acesso, né, a, a, um, a um campo, basta usar o ponto, né, então chama o nome da struct, da variável que foi definida, e ponto mais o nome do campo. Mas é muito mais fácil, né, a gente olhar em código como é que funciona. Geralmente, structs são definidos a nível de arquivo, a nível de pacote, né? Para que, então, sempre geralmente fora das funções, para que ela possa ser usada por qualquer função que esteja dentro do nosso pacote. Então, eu vou definir aqui uma struct de aluno, type aluno, minha struct aluno, struct. E eu vou criar os campos aqui dentro. Então, vou ter um campo nome que vai ser do tipo string. Vou ter um campo sobrenome que também vai ser do tipo string. Vou ter a idade que vai ser do tipo int. E vou ter o tipo cursos, que vai ser uma slice de string. Perfeito. Então, assim, acabei de definir minha struct. Então, minha struct tem esses campos, né? Nome, sobrenome, idade e cursos. E vamos ver aqui junto como a gente inicializa uma struct. Então, para inicializar uma struct que é criada, por exemplo, colocando aqui, var aluno 1. Nosso aluno 1 é do tipo aluno. Agora, então, aqui observam que se fosse qualquer variável, eu poderia botar aqui um do tipo primitivo, poderia botar um int aqui. Então, o int sendo o tipo. Agora, como eu estou usando um tipo próprio que eu criei, então ela é do tipo aluno. Então, se botar o mouse em cima, você vai ver que ele foi declarado, mas não usado ainda. Então,
Vamos, né? A gente pode imprimir para ver. Lembram do conceito do zero em Go? Então, ela também permanece, né? Existe para a nossa struct. Então, a gente pode imprimir a nossa struct aqui. Eu vou usar. E aí, eu vou passar aluno 1. E vamos rodar o nosso código para ver o que ele retorna. Beleza, observam que ele devolveu para a gente, né, tudo vazio, ou seja, a gente tem um nome sem nada, um sobrenome sem nada, e a idade com 0, e um slice vazio. Ou seja, o que acontece? Quando a gente inicializa ele, né, a gente declara uma variável, o que ele faz é setar o valor 0 para cada variável interna que tem dentro, cada campo interno. Então, o default, quer dizer, o padrão, né? O 0 para uma string é uma string vazia, então ele vai setar. Aí o 0 para um inteiro é o 0 mesmo, e o 0 para uma slice é uma slice vazia. Então é exatamente isso que ele fez. Então agora a gente pode, né, começar a setar valores. Então declaração implícita, a inicialização. Quando a gente vai declarar de forma implícita, a gente pode simplesmente chamar o aluno 1, que vai ser igual a aluno, e a gente pode basicamente passar os valores para ele. Então a gente pode passar André, a sobrenome Jurandir, em seguida idade 30, e a nossa slice de cursos, né, que vai ser uma string, e vamos passar para ele aqui biologia e que mais? Inglês. Então a gente acabou de criar o nosso aluno 1, e como a forma implícita é que a gente não precisa botar aqui, por exemplo, o nome é André e o sobrenome é esse e a idade é essa. A gente não precisa fazer isso. Então, a linguagem por si só vai poder pegar cada referência dessas aqui e setar cada um, mas precisa imperativamente seguir a ordem que está definido dentro, né, dentro da própria struct. Senão, se eu inverter aqui, por exemplo, ele vai setar o Jurandir como se fosse o primeiro nome do aluno. E vamos imprimir novamente, né, o nosso aluno 1 para ver o que ele vai retornar para a gente. Então, vou rodar o meu código. E observam que ele retorna para mim nome, André, Jurandir, etc. Perfeito. Podemos também definir um aluno 2, né? E desta vez da forma explícita. Então, aluno 2 vai ser do tipo aluno. E aqui eu vou começar a setar, eu vou dizer o nome vai ser José. O sobrenome vai ser Martins. Idade de 45 e cursos vai ser uma slice de string, e vamos dizer que o nosso aluno José vai fazer o curso de fisiologia, vai fazer a arquitetura de computadores, etc. Então, a gente tem o nosso aluno 2 e a gente também pode imprimir o nosso aluno 2 aqui para ver o que ele vai retornar para a gente. Então, vamos, né, rodar e imprimir o nosso aluno 2 e vemos que ele retornou certinho. Eu, pessoalmente, prefiro usar a forma explícita, né, porque neste caso, por exemplo,
não importando a ordem que colocar os campos aqui, especificando o nome, ela vai poder ser setada de forma correta. Não precisa ninguém ficar adivinhando o que representa cada campo, porque o nome explicitamente, né, já indica o que é o campo. Perfeito. A gente pode também, outra forma, né, de definir uma struct, pode ser uma struct, né, definida, como eles dizem, de forma anônima. Uma struct anônima pode ser struct anônima. Uma struct anônima é aquela struct que você define e ela não pode ser reutilizada. Ou seja, eu posso definir, por exemplo, uma struct professor e minha struct professor vai ser do tipo struct e eu vou dizer que minha struct professor vai ter um nome do tipo string e disciplina do tipo string. E imediatamente eu vou setar os dados, os valores. Então, o nome vai ser Márcio. E eu vou dizer que a disciplina que ele dá é de arte. Então, é um professor de arte. Então, assim, eu consigo, né, definir uma struct. Por exemplo, se dentro do meu código eu preciso definir essa struct, sei lá, para algum tipo de controle específico, eu posso definir uma struct anônima e, assim, poder, né, tipo, resolver o meu problema de forma instantânea ali e passar para o próximo tópico. Então, assim, a gente acabou de definir uma struct anônima. Então, uma struct anônima é essa aqui. Como ela não tem nome nem nada, não tem como você usar ela de forma repetida da forma que a gente fez, por exemplo, com a nossa struct de aluno. Então, vamos rodar o código, né, para ele retornar para a gente o que precisa. Vou primeiro limpar meu código, meu terminal aqui e rodar novamente. E observam que efetivamente ele retorna, né, o Márcio e a disciplina. Perfeito. Como é que a gente acessa os campos, né, de uma struct? Então, eu posso, né, vamos acessar alguns campos. Então, basicamente, chamando o struct, a struct pelo nome. Então, eu posso dizer aluno1 ponto nome. Então, usando o ponto, eu consigo acessar os campos da minha struct, de todas as structs que eu tenho. Da mesma forma, eu posso também ter o professor, por exemplo, e dizer que eu quero acessar a disciplina que ele dá, por exemplo. Nesse momento, eu vou rodar o código e vamos ver que ele retornou para nós, né, o nome do aluno 1 e a disciplina que dá o professor. Perfeito. Então, basicamente, em relação a structing, que são estruturas de dado própria criadas, são tipos próprios que o usuário pode criar. Ela é como se fosse uma classe, né, em outras linguagens, e tem praticamente as mesmas funcionalidades. Ao mais avançado no curso, a gente vai ver como é que se trabalha com struct, né, como é que a gente coloca métodos para struct e outras coisas mais interessantes sobre o struct. Então, por enquanto é isso e até a próxima aula.